Obrigado, meus amigos, muito bom dia. Professor Adalberto Vitor e vocês hoje, aí de uma maneira diferente, né? Nós estamos buscando da melhor maneira, por aqui, pelos nossos meios informatizados, tecnológicos, para chegarmos até vocês aí no Home Sul, né? Para chegarmos até você que está aí no conforto da sua casa. E dentro da nossa melhor condição, nós vamos estar aí abordando tudo que tem de mais atual, de maneira muito prática, também sobre o que temos de gestão financeira, de gestão tributária, o que é que nós precisamos nos atentar nesse momento para gerenciar melhor o pouco ou o muito que nós temos aí a nível de patrimônio. E nesse sentido nós vamos ter esse bate-papo hoje para tentarmos fazer aí alguns alinhamentos, para tentarmos analisar melhor o que nós temos de recursos, para que assim a gente consiga fazer com que tudo aconteça, certo? Tudo aconteça de forma ainda mais bacana, né? Nesse contexto, eu trouxe para vocês aqui uma exposição dentro de alguns materiais, certo? Onde essa exposição ela visa uma série de tarefas que você vai poder fazer em um momento posterior, para que essas suas tarefas que você vai fazer aí de forma posterior, você vai repetir alguns pontos aí dessa aula, talvez na sequência, e essas tarefas elas vão te ajudar a dimensionar aquilo que você tem de recursos, porque é até muito fácil você ter a noção, você saber aquilo que você recebe, principalmente para quem tem algum vínculo a nível CLT, né? E pelo fato de ser fácil, ser mais simples você saber o quanto recebe, sempre é um pouco mais delicado você saber para onde você está direcionando os seus recursos, para onde está indo aí o seu dinheiro, né? Porque o grande problema que nós visualizamos nos dias atuais não é o montante ou o valor que você ganha, e isso se aplica à pessoa física, isso se aplica à pessoa jurídica, apesar de hoje o nosso foco ser a pessoa física, mas isso também vai de encontro ao que você tem de organização financeira da sua empresa, pois não é somente o que você ganha ou como você ganha, mas o grande cerne das complicações de falta de gestão em finanças, ou algumas das questões que mais contribuem para essa desorganização, né? Além daquelas famosas frases que o futuro pertence a Deus, que eu preciso ser feliz hoje, e todas aquelas outras que você utiliza para não se organizar, o que mais pesa é você saber para onde você está direcionando esse seu dinheiro, né? Ou seja, sabemos, é muito fácil identificar de onde vem o nosso recurso, porém é sempre mais complicado você conseguir então dimensionar ou conseguir mensurar, né, de forma bem específica para onde é que vai esses seus valores, esse seu dinheiro, de forma prática. Então hoje o nosso bate-papo ele visa isso, certo? Você fazer uma organização, uma programação dentro da sua estrutura aí de orçamento, né? Sem mesmo inicialmente você nem elaborar esse orçamento, mas existem uma série de etapas que nós incluímos aqui, onde essas etapas elas vão acabar contribuindo para a sua melhor gestão de ordem tributária. Eu estou inclusive aqui com áudio aqui, porque isso aí também está sendo transmitido pelo nosso Instagram, né? O Instagram da PPT, está no nosso Instagram pessoal, né? Adalberto.vitor. E alguns dos materiais que nós vamos disponibilizar aqui, inclusive uma planilha muito prática, para que você possa fazer esse exercício em casa, certo? Essa planilha vai ser disponibilizada aí, tanto pelos canais da PP Treinamento, como após a conclusão desse nosso bate-papo, ela vai estar disponível aí no nosso Linktree, lá no Instagram, onde você vai conseguir baixar. Junto a essa planilha, nós vamos ter lá uma classificação de dívidas, nós vamos ter dentro dessa planilha uma exposição sobre aquilo que você tem de entradas e saídas, e eu vou aqui discriminar para você alguns passos, na verdade, para que você consiga se organizar melhor com o que tem hoje, conseguindo executar hoje
certo? E também vislumbrando que você possa sair, possamos, né, sair dessa situação emblemática em alguns momentos, de forma bem mais madura, principalmente a nível de organização financeira, né? Porque muitos de nós estamos aí em uma situação bem mais delicada, porque ninguém fez aquela tarefinha de casa de algum tempo atrás, ninguém se preocupou em fazer aquelas anotações que deveriam ser feitas em um certo tempo atrás, né? A nível de conseguir identificar o que você recebe, o que você paga, classificar isso que você paga e tal, tudo mais. Então, nesse contexto, nós vamos aí fazer essa nossa exposição hoje. Beleza? Como é que vai ficar aqui Abre aqui a apresentação. Iniciando aqui o nosso bate-papo, né? Vamos abrir a tela, para que a gente possa, então, expor aqui o nosso material. E também, né, dentro dessa adaptação, né, naquele lance do quem sabe faz ao vivo, nós estamos aqui, apesar de alguns ensaios, nós estamos buscando estruturar toda a exposição da melhor maneira para que chegue aí para vocês de maneira, de forma bem clara, nítida e bem bacaninha. Né? Como é que está eu não consigo ver agora os comentários de vocês, principalmente da turma que está no Instagram, mas nós estamos juntos e misturados e vai dar tudo certo. Nós vamos sair dessa muito mais fortalecidos. Beleza? Então, ficar aqui meio de banda. Nesse momento, pessoal, nós estruturamos esse tema, gestão financeira e tributária para a pessoa física, porque existe uma espécie de mito onde só quem deve buscar a sua organização plena, ou só quem deve estruturar o seu fluxo de caixa, é aquela pessoa que trabalha de forma autônoma, é aquela pessoa que trabalha, que tem aí um vínculo e uma movimentação financeira que detém certo volume, porque os outros, eles caminham, você, né, que não tem, ou que não julga ter esse volume de recursos tão alto, você julga ter esse recurso tão alto, como você vem caminhando, utilizando o seu feeling, né, ou seja, utilizando o seu conhecimento particular, você consegue fazer com que as coisas elas possam dar certo sem uma necessidade de uma aplicação técnica muito intensa, né? Porém, a gente precisa entender que, independente de você ter um volume de recursos aí que em comparação com outra pessoa pode até lhe considerar um clube, mas você não vai ter a condição de permanecer, de se manter e de se perpetuar dentro dessa riqueza se você não tiver organização. Então, quando a gente estrutura esse lance da organização, a gente percebe, né, que essa é a frase em que tudo vai circular. Ou seja, o problema não é o quanto você ganha, o problema é o que você faz com o que você ganha. Mas por quê? Né? Como assim? Repare que dentro desse circuito todo, o que seria então a gestão financeira para nós? A gestão ela vem justamente de um conceito de administrar. A gestão vem da intenção, da necessidade de você organizar. E você não tem como organizar ou administrar aquilo que você não mede, aquilo que você não dimensiona, aquilo que você não tem a noção do volume, da quantidade e principalmente onde vem e para onde vai. O conjunto dessa movimentação, né, dessa identificação, dessa análise, daquilo que você recebe com aquilo que você direciona, tudo isso aí faz parte dessa gestão financeira. E toda vez que você pensa em finanças, toda vez que você pensa em recursos, toda vez que você pensa em valores, automaticamente nós vamos imaginar a existência da possibilidade de sermos tributados, porque principalmente a nível de imposto de renda, né, onde o seu fato gerador é você auferir renda, ressalvando algumas exceções, toda vez que você imaginar esse recurso ele sendo reconhecido, ou esse recurso ele sendo prometido para você na condição de pessoa física, vai ter alguma coisa aí a nível tributário que poderá vir a incidir, poderá vir a ser cobrado. Beleza? Então, dentro desse contexto, de maneira bem prática, aqui nós temos uma chuva ou uma nuvem
daquelas frases que quase todo mundo busca para não se incentivar a organizar ou para incentivar a desorganização, né? Como, por exemplo, se eu morrer amanhã, eu vou ter que guardar dinheiro para quê? A vida é uma só, então eu vou gastar tudo que eu puder. Não sei, eu vou ser feliz é hoje. Eu vou cancelar o meu cartão de crédito. Aí nós temos alguns dos lances que pode ser uma variável, né? Na verdade, essa afirmação pode ser aí tratada de uma maneira muito variável de uma pessoa para outra. Se você não consegue se organizar a ponto de controlar a sua vontade compulsiva de fazer novas dívidas, esse lance aqui dessa frase de cancelar o cartão de crédito pode ser uma boa, né? Porém, para quem não sabe utilizar essa ferramenta, para quem sabe, é muito mais prático você, inclusive, se movimentar no nível financeiro com o que você tem com o próprio cartão, porque ele possibilita o destrinchar, o desmembramento dessas despesas de maneira muito mais clara, muito mais prática. Entende? Então a turma aí que está nos acompanhando no Instagram, a turma que está aí pelo nosso YouTube, via web, né? Pega um papelzinho e vai anotando aqui um desses nossos lances que pode ser bem legal para você. Beleza? Veja só o que é que nós vamos fazer. E por que eu preciso fazer isso? Repare que eu devo gerenciar o meu patrimônio porque nos dados aí da própria Confederação Nacional do Comércio, isso aí foi de agora, viu? Foi do dia 20, certo? Veja como é que está o nosso percentual de endividamento. Repare que o total de endividados em março de 2020, ele tem aí um percentual alto, ou seja, nós chegamos à faixa de 66,2% aí de endividados. Onde aqueles que estão com dívidas em atraso também teve um acréscimo. Olha, mas tudo isso, de certa maneira, pode ser justificável pelo fato de nós termos aí a nossa fonte de renda principal comprometida, pelo fato de nós estarmos vivendo uma situação de pandemia, onde as atividades comerciais elas estão bloqueadas, ou seja, a gente não tem conseguido executar a nossa atividade empresarial ou até mesmo a oferta, a realização dos nossos serviços de forma dentro do mesmo volume, dentro do mesmo patamar, certo? Isso para alguns setores, lógico, ou logo acaba comprometendo essa nossa renda, e se compromete a nossa renda, acaba comprometendo os nossos compromissos. Mas eu venho trazer algumas etapas importantes para que você consiga se reestruturar agora, mesmo com o pouco que tem, com o pouco que nos restou, e assim você consiga fazer com que a sua saída ou a sua retomada ela ocorra com mais fôlego, com mais força, certo? Então repare como é que nós vamos gerenciar. Primeiro momento, você vai pegar aí de forma bem prática, certo? Esse aqui, o cunho do nosso bate-papo de hoje é dar essa praticidade para que você possa conseguir sim, né, materializar tudo isso que nós estamos dizendo aqui de informação. Logo, o que é que nós vamos fazer? Anotações. Pegue um caderno, uma agenda, uma folha, né, coloque na horizontal, certo? E ao colocar isso na horizontal, você abrindo ao meio, isso aqui é uma atividade que todos nós deveríamos fazer. Isso aqui leva 1 hora por mês, mas essa 1 hora por mês ela pode com certeza impactar quase toda a sua vida, né? Por quê? Porque eu conheço muitas pessoas, inclusive tenho uma propriedade de causa nisso, que no dia ou no mês que você não investiu esse tempo para fazer essa anotação, certo? De forma muito básica, o mês que você não usou para fazer essa anotação, teve gente aí que, apesar de ter dinheiro guardado, baixou a aplicação, teve gente aí que, apesar de não ter aí recurso em abundância, acabou, né, entrando em uma série de problemas ou até mesmo em uma situação de inadimplência por esquecer certos compromissos. Então você vai pegar aí o seu caderno, o seu livrinho, vai abrir ao meio e vai colocar do lado esquerdo, né, o que você recebe e do lado direito aí aquilo que você tem de compromisso. Mas isso você não vai fazer somente isso, né, onde você vai dividir essa parte das entradas. O que é que você divida? Essa parte das suas receitas aí em 2 colunas no mínimo, certo? Onde você vai dividir em 2 colunas no mínimo, beleza? Onde você vai colocar aqui o que é, né? Ou seja, a origem, o salário. Se você tem uma renda extra
de aluguel, se você fez aí um freelancer, se você fez aí um bico, sei lá o que você dê de nome é isso, mas se você teve outra receita, você vai precisar, então, identificar qual é. Logo, essa parte das entradas, ela não é tão difícil de você conseguir listar, né? Principalmente para quem trabalha com um vínculo único. O cara sabe que tem um salário, sabe quanto é o líquido que ele recebe, o salário, e se ele tem outras rendas, ele vai precisar anotar isso, seu respectivo valor. Beleza. Como disse para vocês no início e replica agora, a questão não é quanto você ganha, a questão é como você gasta. Então, na parte de como você gasta, você vai precisar ter um trabalhinho a mais. Porque nessa questão de quanto você gasta, que acompanha a primeira etapa, está lá do lado direito das suas anotações, você vai precisar especificar o que é, para onde vai e o porquê. Consequentemente, o que é, o porquê e o quanto. Ou seja, eu tenho aqui uma conta de telefone de uma operadora X. Por que eu tenho essa conta de telefone? Porque eu preciso do telefone, sem o WhatsApp eu morro, sem ter contato com o povo, sem postar minhas coisas no Instagram, eu dou um piripaque aí, eu vou entrar em turbulência. Quanto é que custa isso? R$100. De forma específica, eu faço essa identificação. Conta de energia, uso mensal, né? Eu preciso da energia, isso aqui, eu também faço essa especificação e vem as dicas adicionais. Repare que se você vive casado, se você vive com alguém, certo? Dividindo aí algum ambiente, vocês dois precisarão fazer essa estrutura, certo? Por quê? Porque se ficar uma situação desigual, o lance do planejamento, da organização financeira, principalmente essa a nível familiar, a pessoal, né? Porque a pessoal, você não consegue dissociar essa pessoal daquilo que é para trabalho, daquilo que é para casa. É muito difícil você fazer isso. Entendeu? Até porque se você sai de casa de manhã, utiliza o recurso que é do seu carro, para esse recurso do seu carro, você ir até determinado local, resolver uma questão pessoal e depois ir ao trabalho, você não vai conseguir fazer essa mensuração específica de forma tão clara daquilo que você usou exclusivamente para o trabalho, daquilo que você usou exclusivamente para a sua casa. Então eu faço a recomendação: divide a casa com alguém, entendeu? Convive de forma íntima com alguém. Então o que é que você vai precisar fazer? Você vai precisar juntar realmente e especificar tanto nas receitas como nas despesas aquilo que você tem de saída e de entrada do casal, da família. Porque se você entrar em descompasso, não tiver essa parceria, é difícil que as coisas deem certo, é difícil você alcançar o lance dos sonhos, que isso já será um outro momento aí que nós vamos abordar na sequência, talvez não hoje, mas vai ficar aqui algumas dicas para você estruturar para depois. Então repare, eu tenho aqui o destino, o porquê e o quanto. E eu venho, né, parcelamento de financiamento da moto, uso diário, preciso, quanto, está ali o valor e tal, tudo mais, TV a cabo, mais Netflix, eu tenho isso aqui. Você vai listar especificamente tudo aquilo que você gasta. Ah, e o lance do cartão eu vou precisar destrinchar. Do cartão você vai precisar destrinchar. E eu vejo, já deixo uma dica para você, que tem um mínimo de consciência no uso do cartão de crédito, que é, se você usa o cartão, tá certo? Naturalmente, eu recomendo até que essas outras despesas, aquilo que você puder concentrar com o cartão de crédito, vai ser ótimo para você. Como assim vai ser ótimo? Porque o próprio cartão de crédito ele vai trazer essa distribuição para você de forma mais clara. Você não vai, um pouco desse trabalho da divisão, ele vai ser aí consumido ou vai ser do próprio cartão, da própria administradora dentro desse contexto. Beleza? Na sequência, aí vem o lance de cada uma dessas linhas. Olha, repare, o que é que eu fiz primeiro? Eu identifiquei as minhas entradas, disse a origem, o que é e quanto é. Qual o impacto disso aqui no tributário, pessoal? Olha, veja, se você é autônomo, certo? O autônomo ele poderá estar sujeito ao livro caixa. Se você consegue especificar as suas entradas, isso já vai favorecer a estruturação desse seu livro caixa, que posteriormente vai impactar no seu imposto de renda.
Se você ainda está nessa qualificação de autônomo, você sabe, ou pelo menos deveria saber, que o uso do livro caixa para fim de imposto de renda, ele vai fazer com que você consiga utilizar despesas como dedutíveis, certo, dessa sua receita tributável, nos casos em que essas despesas são essenciais para a prestação do serviço que você se propõe a realizar. Então, quando você especifica essa saída, isso aqui também colabora com o teu livro caixa, isso aqui também vai colaborar com o teu imposto de renda de forma futura. Aí, para cada linha dessa, agora vem a sua análise individual. Para cada linha dessa, você vai fazer as seguintes perguntas. Como, por exemplo, eu utilizei aqui, olha, rapaz, eu estou pagando TV a cabo e Netflix. Em um plano que eu tenho aí, a minha irmã assiste, os agregados assistem, e eu uso isso aqui, um desses pontos, a própria TV a cabo eu não uso, a Netflix eu já utilizo com uma certa frequência, principalmente nesse período, né? Quem seria de nós sem a Netflix em alguns casos? Mas eu preciso então fazer uma revisão desse valor, eu pego todas essas linhas, aí eu venho para análise profunda, para identificar a seguinte estrutura. TV a cabo, eu preciso, eu tenho que pagar. Logo, se eu preciso e eu tenho que pagar, aí vem aquele lance, né? Não tenho que pagar, ou pelo menos eu não uso a TV a cabo. Eu tenho a convicção que eu não uso de forma eventual, posso substituir essa utilização aí por um acesso via YouTube dentro do mesmo canal, que é quase a mesma coisa. Não preciso, se a resposta for não, o que é que eu vou fazer? Eliminar, cancela. Repare que isso são coisas mínimas, mas no final, quando você somar tudo, vai fazer uma diferença que você com certeza pode surpreender. Porque nesse momento aqui, ó, você pode não ter se surpreendido com o valor que você recebe, mas quando você começar a colocar nesse papel aquilo que você gasta e com o que você gasta, certamente você vai surpreender com alguma coisa. Aí vem outro lance, né? Eu tenho que pagar? Eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar Netflix porque é realmente muito complicado e tal, não posso ficar sem e tudo mais, papapá. Eu preciso pagar, sim. Eu posso pagar menos? Então, meu irmão, eu estou pagando um plano aqui, que esse meu plano envolve mais uns outros 2 acessos, é mais caro, eu vou cortar. Esse outro pessoal que está usando de gaiato, eles vão se virar. Entendeu? Ou seja, para todas essas linhas que nós estruturamos aqui, pessoal, eu vou ter que fazer essa pergunta. Qual pergunta? Essa. Eu preciso? Eu tenho que pagar? Se eu tenho que pagar, eu posso pagar menos? Estou utilizando um plano de celular, onde esse plano de celular, nesse momento agora, eu mal estou utilizando os dados móveis, eu estou usando o Wi-Fi de casa. Suspende. Suspende esse plano que você tem feito aí. Existem possibilidades, existem operadoras, na verdade todas as operadoras, elas estão aí aderindo e estão flexibilizando essas medidas, inclusive algumas até concedendo mais paz para os dados móveis e tal, o 3G, o 4G. Logo, se eu posso ou se eu preciso pagar, eu tenho que pagar, eu posso pagar menos. Eu não estou dizendo para você cortar o seu lazer, não estou dizendo para você cortar o cafezinho, não estou dizendo para você reestruturar essa sua lista a ponto de você conseguir então identificar aquilo que você nem imaginava que seria, mas é um gargalo. Ah, eu quero comprar um carro, eu tenho esse carro, você vai trabalhar no seu carro? Não, não vou trabalhar no carro. Quando é que você utiliza o carro? Utilize de forma eventual. Então, quando você começa a se responder, ou a responder essas perguntas que você estabelece para si mesmo, você chega à conclusão de que alguns dos itens que você tem ou mantém é só para saciar o seu ego, que você não precisa, que você não tem que pagar. E nesse momento em especial, você vai precisar estruturar esse conjunto aí do direcionamento dos seus valores de maneira muito mais clara. E agora vem um outro lance, né? O que é que a turma não diz para você? Olha, você tem que anotar tudo que você gasta, você tem que anotar o que você recebe. Porém, vem um lance de maior importância nesse momento, que isso aqui seria para o segundo mês, tá certo? E essa planilha aqui vai estar disponível para vocês, ó. Observe que os valores eles estão arredondados, né?
você consegue visualizar que os valores eles estão arredondados. Por quê? Eu estou distribuindo o valor que eu vou receber sem ter recebido. Eu estou direcionando o valor para determinadas áreas, para esses itens, se eu nem ter tocado no dinheiro. Por que eu estou fazendo isso? Aí vem o planejamento financeiro. Para que eu possa planejar financeiramente, me planejar financeiramente, primeiro eu preciso entender ou preciso mensurar o que eu tenho de conta. Então, repare, eu continuo aqui com as receitas e aqui, ó, o cidadão ele convive com alguém, casado, se ele for, ele tem um salário dele, o salário da sua digníssima, a renda extra que ele tem, isso aqui é o valor relativamente exato. Repare que ele tem uma renda aí familiar neste momento de 4.800. E olha como os valores estão arredondados. Aqui eu estou direcionando para onde é que eu vou colocar, para onde vai o dinheiro, antes de eu ter recebido. Aqui eu sei que eu vou receber o salário. Aqui é o valor que eu vou aplicar para esses itens, certo? Durante esse período que para nós é mensal. E aí vem um ponto, né? Por que isso aqui está com asterisco e tal? Vocês vão ver esse materialzinho aqui. Primeiro, eu vou ter que utilizar um valor que é uma espécie de recompensa. O nosso psicológico ele consegue fazer as coisas de forma muito mais prática, muito mais intensa, quando eu utilizo algum mecanismo de remuneração ou de recompensa para mim mesmo. Então, primeiro, né, você vai ter que se pagar. Esse aqui, ó, esses valores aqui, tá certo? É para você, se você quiser amarrar um cordão, tá certo? Tocar fogo e ficar rodando, igual todo mundo fazia quando era com bombril. Isso aqui é o que você pode fazer com isso, só que você não vai, né? Então, antes de você se pagar, o que é para você fazer o que você quiser. Observe que nós atribuímos aqui ao João e a Maria, certo? R$350 para cada um fazer o que quiser. Mas isso de fazer o que quiser, eu só vou atribuir nesse volume, tá certo? Ou esse volume de recursos, ele só vai ser atribuído quando eu não tiver dívidas, que aí vai ser a outra etapa, né? A quarta etapa da nossa conversa, tá certo? Eu vou gastar R$1.000 de supermercado. Eu vou gastar aqui R$700 de transporte, vou pagar o colégio dos meninos, R$500. Vou reservar aqui um lazer, isso é num cenário de eu não ter dívida, coisa que 70% dos brasileiros estão contra isso ou estão avessos a isso. Não nem tanto por querer, mas pela situação atual. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou distribuir isso aqui antes mesmo de pegar o dinheiro. Aí vem o lance do planejamento financeiro. Olha, para mim passear eu tenho 500 contos. Sai hoje, ou no lazer que eu fiz em casa, comprei R$500 de cachaça aí para assistir a live do ontem, o cabaré lá do Leonardo e Eduardo Costa. Gastei os 500 contos, vai passar o resto do mês sem tomar cachaça. Você vai precisar ter essa disciplina. A primeira etapa é você mensurar tudo, estruturar, identificar de forma específica. O segundo, você vai precisar se disciplinar a ponto de estruturar isso aqui, ó. Isso é para quem não possui dívidas, e para quem não possui dívida, o cara está se pagando até com valor, ou seja, está atribuindo a ele um valor até bacana para ele fazer o que ele quiser, né? Nessa estrutura nós vamos ter aqui que identificar de forma bem clara esses itens, e aí vem, mais uma vez, né, repetindo, você colocar o dinheiro na despesa antes de receber, planejar. É o que nós falamos de orçamento. Orçamento é uma palavra meio coisada, né? Por que é uma palavra meio ruim, assim, meio difícil de você estabelecer, de estruturar? Porque o lance do orçamento, algumas pessoas acham que o orçamento é para ele sobrar dinheiro. Na verdade, o orçamento é justamente isso de você atribuir esses valores, e não é para o resultado do orçamento é para ser zero. Por quê? Porque até o investimento que você vai fazer em um quadro que você não tem dívidas, até esse investimento ele não é à toa, ele é estratégico. Entende? Tudo isso é estratégico. Então nós temos que fazer essa especificação. Na sequência, olha, para você se blindar aí das contas, né, e fazendo o link com a parte dos tributos,
Repare que quando você estrutura tudo isso, você já tem a formatação prática, você já tem a estruturação daquilo que você vai usar futuramente aí para o seu livro caixa, daquilo que você vai usar para o seu imposto de renda, daquilo que você vai utilizar para fazer o pagamento do tal do carnê-leão. Então isso possibilita o teu gerenciamento tributário de forma muito mais intensa, muito bacana. Okay? Então, não só pelo lance do financeiro, mas se você observar a necessidade de se utilizar esse vigor, isso aqui vai colaborar muito para a tua vida como um todo, principalmente para você conseguir viver melhor e deixar de sangrar pelo órgão que nós somos mais sensíveis, né, que é o próprio bolso. Então, quando eu tiver as minhas intenções, eu vou precisar fazer com que eu possa manter a minha disciplina utilizando aquelas 4 questões fundamentais, ó, que eu chamo, né, dentro dessa nossa 4ª etapa, dos critérios para não adquirir novas dívidas. Depois disso aqui nós vamos falar sobre a estruturação dessas dívidas. Como é que funciona então os critérios para não adquirir novas dívidas? Olha, estou com a intenção agora, né? Nós vamos falar daqui a pouco sobre o lance de reservas e tal, mas veja, recebi aí um auxílio emergencial de R$600, ó. Recebi o auxílio, saiu dia 30, tal, né? Show. Então o que é que eu vou fazer agora? Vou trocar o aparelho celular para que eu possa curtir as minhas lives e tirar melhores selfies. Essa é a minha intenção. Por essa minha intenção eu vou ter que fazer esses quatro questionamentos. Eu vou ter que responder essas 4 questões. Primeiro, eu quero. É muito fácil. Eu quero, claro que eu quero. Eu posso. Aí você começa a bombear. Ixi, rapaz, eu não sei se vai ter de novo. Eu não sei quando é que isso tudo vai passar de verdade. Ah, mas vai passar já, né? Mas eu não sei como é que vai ser a situação de um novo parâmetro da normalidade. Eu preciso, olha, se beber eu não preciso não, porque eu tenho aqui até. Mas tem que ser agora. As 3 perguntas iniciais, essas 3 primeiras, elas são até simples, né? De você responder o sim, quero, tem que ser agora. Então esse lance aí de tem que ser agora, né? Ou essa disciplina de você responder isso, toda essa consciência, e muito vai te ajudar, ou vai ser essencial para que você, então, não contraia novas dívidas, você não tenha novas contas, né? Aí vem o lance aqui das outras etapas que nós utilizamos de forma muito mais consolidada, certo? Mas isso aqui dá para a gente falar disso tudo em momento posterior, né? Mas a 5ª etapa, você vai enumerar as suas dívidas de menor para maior. Como assim eu vou enumerar as minhas dívidas de menor para maior? Você vai pegar tudo que você tem aí de compromissos futuros, que nada mais são do que as suas dívidas, e você vai pegar esses seus compromissos futuros e você vai estruturar esses compromissos futuros em uma ordem crescente. E um segundo momento, né, é você então constituir a sua reserva de emergência. Isso aqui ficou bem assim, mais amplo para a gente, mas eu vou explicar para vocês como é que você vai fazer essa constituição. Até dando um retorno aqui, ó, o que é que você vai fazer para construir essa sua reserva de emergência agora? Todo mundo fala da reserva de emergência como sendo aquele recurso que você vai ter para conseguir se manter por 6 meses, mas você vai estimular uma meta inicial. O que seria essa meta inicial para a reserva? Primeiro, você vai pegar tudo que você recebe e antes de fazer esse dimensionamento, você vai pegar 10% do que você recebe e você vai colocar como meta constituir uma reserva de R$2.000. O que seria então essa reserva? Olha, se você dirige, tem um carro, né, a reserva é justamente aquilo que vai lhe dar, e é aquele resto de combustível para que você encontre um ponto de abastecimento mais amplo, um ponto de abastecimento. Né? Então, isso de você constituir essa reserva, esse R$2.000 não é nenhuma reserva, né, essas coisas todas, mas ela vai funcionar de meta para, se você precisar comprar um remédio, precisar se tratar aí de forma muito rápida, até nem muito intensa, você consiga fazer isso, certo? E também vai funcionar para que você fique mais estável ou estabilizado para a sua retomada. Nesse contexto, eu vou precisar então fazer essa estruturação.
eu vou direcionar 10% do valor das minhas receitas para a reserva de emergência com o objetivo inicial de somar R$2.000. Esse é o objetivo inicial. Ah, mas como é que eu vou fazer isso agora que nós estamos sem recurso? Olha, primeiro, é o que eu disse para vocês na primeira fase, né, e na frase inicial que motivou esse nosso bate-papo. O problema não é quanto você ganha, é como que você gasta. Nesse contexto, o problema não ser quanto eu ganho, mas com o que eu gasto, você vai fazer essa estruturação, vai conseguir eliminar despesas que são desnecessárias no momento, vai conseguir renegociar aquelas outras que você consegue pagar menos, a ponto de você chegar nesse momento aqui e conseguir fazer essa constituição dessa reserva, porque esses 10% de diferença na sua receita, você vai conseguir viver com esses 10% de diferença, não vai causar esse reflexo, esse impacto todo para ti. Entende? Porque se você hoje tem isso tudo, e até pergunto, né? Na sua tarefinha de casa, a turma do lado direito, aí, quando estruturou as saídas, muita gente chegou a um valor, a um resultado que é maior do que o valor que recebeu. E como é que você então conseguiu liquidar as suas contas? É porque com certeza algumas ficaram aí para pagar depois, emendaram com recurso do outro mês. Você conseguiu liquidar isso aí já contando com o 13º, já usando valor de férias, onde em uma organização mensal, em um uso, em uma utilização mensal, os valores que você receberia, né, aí não como autônomo, mas como vínculo, de um vínculo CLT, a nível de férias, 13º, esse valor poderia então ser injetado no seu investimento, seria basicamente para o que ele se refere, né? Para alguns mínimos compras ou para você realmente utilizar nas suas férias. Porque a grande maioria desses 70% que a gente viu no início aqui, está usando os valores que recebe a título de férias para poder pagar ou liquidar contas que contraíram em períodos anteriores. Né? Então, essa sexta etapa eu vou direcionar para fazer isso aí. Depois, olha, como eu estruturei as minhas dívidas em ordem crescente, ou seja, da menor para maior, eu vou enumerar isso aí. Estou devendo 100 conto ao fulano, que ele fez um serviço para mim. Estou devendo 200 a um galego, certo? Uma preguiçosa que eu comprei. Você vai estruturar isso aí do menor para o maior, e depois que você conseguir, então, estruturar essa reserva, você vai, após essa constituição da reserva, utilizar essa diferença, tá certo? Aquilo que vai ser superior ao valor da reserva constituída, que sobrar, você vai começar a amortizar ou a eliminar essas contas. Certo? Você vai... Ah, mas os especialistas dizem que é para mim atacar a despesa ou a dívida que tem menor juros. Aí, nesse caso, se tu tiver uma casa própria, tu vai então querer pagar a casa própria. Por que eu não defendo essa ideia de atacar que tem menor juros? Porque essa que tem menor juros, às vezes ela tem um maior volume. E quando você tenta amortizar, o pouco, o mínimo é o impacto sobre essa amortização. Então, elimina e você vai ter uma sensação de muita alegria, certo? Uma sensação de muita satisfação quando você consegue pagar uma conta antes do seu vencimento. Né? A oitava etapa é você ampliar essa reserva de emergência para que você, então, consiga viver com esse valor aí pelos próximos 3 ou 6 meses. Você vai estruturar isso. E a nona etapa é você investir. Certo? Teria uma décima, que a décima seria você charlar. Né? Então, recapitulando, nós temos aqui algumas etapas a seguir, né? Essas outras, elas requerem um pouco mais de análise, principalmente nessa da estruturação aí dos próprios investimentos, mas o caminho aí, se você conseguiu se atentar bem de maneira prática, tá certo? O caminho é justamente você identificar e direcionar bem isso que você tem de recursos. Aí vem um lance, né? Existe realmente vínculo entre a gestão de finanças e a gestão de tributos? Não só existe, como é uma grande realidade, uma necessidade, como vocês viram, se eu consigo estruturar bem aquilo que eu tenho de receitas e os seus respectivos valores, eu vou conseguir identificar as nossas fontes de rendimento, as possibilidades aí de fazer a tributação desses rendimentos. Se eu identifico as minhas saídas e atribuo a elas especificações, eu vou conseguir considerar o que é dedutível, vou conseguir considerar aquilo que poderá então impactar aí
do meu livro caixa a ponto de reduzir os meus tributos a pagar, ou até mesmo a possibilidade de eu movimentar essa minha receita para um lado, para outro, para que eu consiga então estruturar melhor esse carnê-leão mensal, e assim existe sim esse vínculo, eu preciso me atentar a isso mais. Certo, pessoal? Então, esse seria o nosso bate-papo de hoje, de forma muito prática. Agradeço a todos vocês que estão conosco na audiência